Toda para o voto de mérito. Presidente, senhores ministros, eu fiz distribuir, imagino que todos tenham recebido, o meu voto, pelo qual eu de pronto peço desculpas, porque é um voto longuíssimo, por mais que eu tenha editado o voto, na verdade tinha quase 300 páginas, eu consegui reduzir a 120, e então, senhor presidente, eu não vou ler o voto. Eu peço licença a Vossa Excelência, se Vossa Excelência autorizar, que de imediato o voto está disponibilizado no gabinete e que seja posto no site do Supremo, na sua inteireza, porque eu vou fazer nem é uma síntese. Eu vou apresentar o espírito do voto, a maneira do que fazem algumas cortes constitucionais, com as razões. Vou apresentar aqui as conclusões e me colocar à clara disposição, até porque o voto todo está na mão de cada qual dos senhores ministros. E também vou fazer a entrega aos advogados dos amicicúria. E digo isso porque realmente, em respeito até não só aos presentes, mas aos jurisdicionados, a leitura de 120 páginas seria a adoção de todas as teses que foram aproveitadas por mim, e também sei que muitas vezes não tem nem a clareza com que posso explicar talvez melhor numa ligeira apresentação que se tem. Eu fiz um índice porque eu tratei desde tudo que se teve na audiência pública, os parâmetros normativos constitucionais e regras da interpretação demandada, a questão da liberdade de expressão, de pensamento, de informação, a direito à intimidade, à privacidade, o que são as biografias, a história das biografias, a transcendência do direito à intimidade, e interpretei, então, os artigos para chegar às conclusões. Neste voto, eu procurei, portanto, partir do que foi exatamente circunscrevendo o objeto desta ação, de pronto dizendo, senhor presidente, senhores ministros, que houve um amicus curiae que arguiu a ilegitimidade ativa da autora, o que eu superei com base na jurisprudência deste Supremo Tribunal e fiz no voto um item específico sobre isso. Não sei se há alguma indagação, mas foi com base rigorosamente na jurisprudência que superei. E também transcrevi para conhecimento pleno dos ministros que já receberam quando houve a realização da audiência, tudo que todos aqueles da sociedade que se apresentaram argumentaram como sendo na defesa de uma ou de outra das teses. E no voto, então, eu circunscrevi, como disse, especificamente do que estamos aqui a cuidar. Nesta ação, não se cuida, basicamente, de todo a interpretação ou a validade dos artigos 20 e 21 do Código Civil. O objeto desta ação, que eu procurei circunscrever de maneira específica, e que é o objeto da formulação, está em que há de se buscar a compreensão para a conclusão se é necessário ou não, ou se é possível ou não, interpretarem-se os artigos 20 e 21 do Código Civil, que começam por dizer que, salvo autorização, a exposição, a transmissão da palavra, da imagem, a produção de obras poderá ser proibida a requerimento do interessado ou de seus familiares, no caso de morto ou ausente. Então, o que é o objeto desta ação é saber se há uma interpretação, se há um controle possível de ser feito no sentido de interpretarem-se as normas do Código Civil de maneira a compatibilizá-los com as normas constitucionais. O que se tem aqui, basicamente, no quadro é o seguinte: a Constituição, no artigo 5º, incisos 5, 6, 9, 10 e 14, estabelece: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros estrangeiros residentes do país a inviolabilidade dos direitos à vida, à liberdade e à segurança. E se tem, é garantido, é assegurada a liberdade de pensamento e de sua expressão, é garantida
a liberdade de criação artística, literária, científica, cultural. É garantido o direito à informação, no sentido de informar, informar-se e ser informado, como direitos fundamentais, como núcleo duro. No inciso 10 do artigo 5º se tem garantida a inviolabilidade da intimidade, da privacidade, da honra e da imagem das pessoas. E, em caso de violação, a própria Constituição dá a solução. Em caso de violação, haverá a reparação por meio de indenização. Então, é isso que se tem e que aqui haveria, disse, um conflito aparente de normas. Nem chego a dizer que há uma colisão, porque eu tenho a liberdade assegurada plenamente. Esta liberdade, portanto, de expressão, que é ampla, que é vasta, se combina com a norma do artigo 220 da Constituição, que diz: é proibida censura de qualquer natureza. Veio o Código Civil e, em seu artigo 220, numa redação até muito questionável, digamos, na sua lapidar forma de ser, porque toda regra jurídica começa por um preceito, ao final do qual se pode estabelecer uma ressalva. Esta norma já começa, salvo autorização, começa com a ressalva, então até a redação é ruim, e o conteúdo também. Então, a Constituição diz que é livre a liberdade de expressão, liberdade e dever informar, ser informado, e a norma do Código Civil diz que pode-se informar, pode-se adotar, transmitir a palavra por escrito, audiovisual, o que for, se o interessado autorizar ou não autorizando, poderá ser o requerimento impedir a circulação da expressão do pensamento. Então, o que se pede nesta ação é que o Supremo Tribunal Federal interprete esses dispositivos constitucionais, que é uma prática do mundo todo, que é uma grande polêmica no mundo todo, para se dizer se nós conseguimos compatibilizar a intimidade deste biografado, e aqui só se cuida de obra biográfica, de nada mais, se conseguimos conciliar estes artigos constitucionais interpretando de tal maneira que naqueles dispositivos do Código Civil não se inclua proibição para biografias, porque então estaria havendo censura, o que de todos aqui, incluídos os que falaram agora na tribuna, os senhores advogados, a Procuradoria-Geral da República, em seu parecer por igual, reconhecem que seria uma forma de uma pessoa ser tão livre que o outro pode expressar o que quiser, porém, se disser sobre a vida dele, ele pode impedir que o outro pense ou expresse. Esta não é uma matéria nova, as cortes constitucionais, as cortes europeias, e eu transcrevo no voto longamente casos, desde o célebre caso Luce, da Alemanha, quando um particular, Erich Luce, que era presidente do clube de imprensa e também membro do Senado alemão, fez uma campanha de boicote a um filme produzido por Veit Harlan, porque ele tinha sido produtor de filmes no período do nazismo, a pedido do Goebbels. Então, o Luiz foi ao Tribunal Constitucional dizendo: isto é entre particulares e eu tenho direito à liberdade de expressão. Ele produziu no período do nazismo e, portanto, este passado dele não autoriza agora a que nós, judeus, assistamos aos seus filmes. Esta campanha do boicote, portanto, seria um exercício de liberdade de expressão. Este caso ficou muito célebre porque, no primeiro momento, o juiz realmente reconheceu que ele não teria esse direito. Levado à Corte Constitucional, a Corte Constitucional avaliou que não. A liberdade de expressão não poderia, teria que ser assegurado, porque quem um dia viveu alguma coisa não pode se esconder e depois simplesmente dizer que nada pode ser dito a aquele respeito. Como desde esse caso de 1958, que marcou o início, por exemplo, da teoria dos efeitos horizontais de direitos fundamentais, efeitos entre particulares, até casos muito recentes, por exemplo, transcrito na decisão, no voto da princesa Carolina de Mônaco, que na Alemanha, morando na Alemanha,
vai ao Tribunal Constitucional dizendo, tiraram uma foto, eu venho aqui eu não sou princesa, e, portanto, eu estava no exercício da minha vida particular, e isso não estão fazendo a história da minha vida para tirar essas fotos, e conseguiu obter um resultado favorável, está transcrito. Porém, um ano depois, voltam a fazer manifestações sobre ela em inscritos, e ela vai à Corte Constitucional, à Corte Europeia de Direitos Humanos. E a Corte diz, não, este segundo artigo diz respeito à condição de filha do príncipe Renier, que estava doente. E, neste caso, isso diz respeito, sim, ao interesse público. E, portanto, não há o direito à intimidade que possa ser preservado. A expressão, neste caso, está garantida. Então, eu transcrevo vários casos da Corte Europeia de Direitos Humanos, de casos como da Suprema Corte Americana, no celebérrimo Warren Brands, que dizia que esse direito à intimidade é the right to be alone, ou seja, me deixa em paz, é o direito de ser deixado em paz. Mas isto não significa que o outro possa ter extinto ou abolido o seu direito à liberdade de expressão. Para, então, aplicando todas essas teorias que são do constitucionalismo contemporâneo, eu concluí tal como concluí. E eu gostaria, senhor presidente, de pedir licença a Vossa Excelência para fazer a leitura, portanto, do que preparei como se fosse o espírito do voto com os itens essenciais e ler a parte dispositiva da minha conclusão, liberando, como eu disse, de imediato a íntegra do voto. E faço a leitura apenas dessa parte, me colocando à disposição dos senhores ministros. O pedido formulado na ação é para que, aspas, seja declarada a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, dos artigos 20 e 21 do Código Civil, para que, mediante interpretação conforme a Constituição, seja afastada do ordenamento jurídico brasileiro a necessidade do consentimento da pessoa biografada e a forciore, das pessoas retratadas como coadjuvantes ou de seus familiares em caso de pessoas falecidas, para a publicação ou veiculação de obras biográficas, literárias ou audiovisuais. Caso assim não se entenda, por mera eventualidade, pede seja declarada a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, dos artigos 20 e 21 do Código Civil, para que, mediante interpretação conforme a Constituição, seja afastada do ordenamento jurídico brasileiro a necessidade do consentimento da pessoa biografada e a forciore, das pessoas retratadas como coadjuvantes ou de seus familiares em caso de pessoas falecidas, para a publicação ou veiculação de obras biográficas, literárias ou audiovisuais, elaboradas a respeito de pessoas públicas ou envolvidas em acontecimentos de interesse público, fecho aspas. Como disse antes, limita-se o objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade à busca de afastar-se do mundo jurídico, não os dispositivos legais questionados, artigos 20 e 21 do Código Civil Brasileiro, mas interpretá-los de forma a compreender não incidente necessidade de autorização prévia do interessado quanto a obras biográficas, literárias ou audiovisuais, tornando aquelas normas compatíveis com os preceitos constitucionais de direitos fundamentais. Antes de iniciar a leitura da síntese do meu voto, peço licença, senhor presidente, a fazer um registro em duas observações, sem as quais eu não ficaria em paz se não as expusesse. A primeira, por dever de justiça, registro que vi, ouvi e li muitas referências, nem sempre elogiosas, às vezes quase agressivas, a este ou aquele jurisdicionado que, aspas, queria que a lei civil fosse interpretada segundo a sua própria vontade. A referência era a pessoas que buscaram em diversas ocasiões o Poder Judiciário em busca de soluções para suas aflições pessoais, porque se sentiram atingidos em seus direitos à intangibilidade, em sua intimidade ou privacidade. Não há lei que seja dirigida a este ou aquele ser humano. A lei civil tem propiciado os litígios sobre a questão das biografias. E é por acreditar no judiciário que um ou outro jurisdicionado buscou solucionar suas pendengas judicialmente.
não há desdouro ou afronta a quem quer que seja nessa busca. E tanto assim não é que se pode discordar da conclusão judicial, mas não se há de condenar, mesmo socialmente, o jurisdicionado pela sua luta. Pior seria se começasse a não se buscar o judiciário e resolver se vingar, forma dita vulgarmente de fazer justiça pelas próprias mãos. Pior mesmo seria submeter-se a uma censura subliminar e perigosa, a de fazer alguém temer buscar os seus direitos e discutir o que parece próprio a alguém pelo receio de reações contrárias. Este processo também é uma forma de censura. Condenar alguém por buscar o judiciário é uma forma inadmissível, talvez, não de criticar, porque a expressão é livre, mas há que se pensar sobre ela, porque a busca do judiciário é um direito. O jurisdicionado há de ser respeitado. Ele pode vencer ou perder a demanda, mas sua ação judicial é demonstração de respeito ao Estado e à sociedade, muito maior que a intolerância daqueles que sequer aceitam que alguém, por pensar contrário, não há de lutar pelo seu direito. O respeito a pensar contrário é sinal de civilidade. A intolerância é fonte de enganos e de fúrias, e o resultado nunca é positivo para a convivência harmônica. Fica, portanto, o meu registro de que todos os que buscaram o judiciário merecem o meu respeito, conquanto não contem com a minha igual compreensão sobre o tema, como pretendiam alguns. Mas defenderei até morrer o direito de cada um lutar, na forma da Constituição e da lei, pelo seu direito de buscar o que lhe parece justo. Não vejo nisso qualquer agressão ou afronta. Quem não luta pelo seu direito, talvez não esteja atenta, que é com esta luta que se conquistam novos direitos, que podem até mesmo, a esses críticos, aproveitar para o melhor caminho da justiça. A segunda observação que faço é lembrança da célebre frase de Carlos Maximiliano, segundo a qual o direito interpreta-se inteligentemente para que cumpra suas finalidades. E completo: o direito existe para o homem, não o homem para o direito, e os homens vivem em comunidade, para o que é necessário compreensão, tolerância e limites em suas ações, contrariamente a que não acredito que algo possa dar certo. Não há alguém tão melhor que o outro que possa submeter a sua vida a patamar superior a todos os outros. Todos devemos respeito à vida de cada um, às suas escolhas e às suas opções. Nem por isso se pode exigir que alguém não expresse algo sobre a vida de cada um de nós. Este é um julgamento sobre o direito à palavra e à liberdade de expressá-la. Sem verbo, há o silêncio humano, às vezes desumano. Por isso, a Constituição do Brasil e todos os textos declaratórios de direitos fundamentais ou de direitos humanos, muitos dos quais transcrevi na parte que interessa no texto do voto, garantem como núcleo duro e essencial da vivência humana a comunicação, que se faz especialmente pela palavra. O princípio era o verbo. No direito, o princípio e os fins definem-se em verbo. O sentido, o sabor e o saber da comunicação humana e que conduzem a sua história de cada um e de todos põem-se na palavra. Palavra é liberdade e convivência para a libertação das pessoas e dos povos. Na ciranda de roda da minha infância, alguém ficava no centro gritando: "Cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu". O tempo ensinou-me que era só uma musiquinha, mas é não uma realidade. Tentar calar o outro é uma constante. Mas na vida aprendi que quem por direito não é senhor do seu dizer, não se pode dizer senhor de qualquer direito. Também aprendi que a vida conjuga-se no plural. A garantia de falar do outro, que me cumpre hoje, juiz a garantir, pode ter conteúdo a minha própria vida. Cito em meu voto a realidade nunca acabada de todas as tentativas ao calar humano, especialmente quando o dizer atravessa os umbrais da porta de casa alheia.
na história luso-brasileira, desde as normas das ordenações filipinas em seu título 15, se traziam preceitos e normas e que foram observadas no Brasil até o advento do Código Civil de 1916, que cuidaram de guardar segredos e sua ruptura poderia importar em morte. E eu vou ler rapidamente, senhor presidente, apenas uma passagem das ordenações filipinas que me parecem mostrar como essa luta para não calar o outro tem sido. No título 8 das ordenações filipinas, se tem, aspas, qualquer que abrir uma carta assinada por nós, em que se contenham coisas de segredo que especialmente pertençam à guarda de nossa pessoa, ou estado da rainha minha mulher, ou do príncipe meu filho, ou à guarda e defesa de nossos reinos, e descobrir o segredo dela, do que a nós poderia vir algum prejuízo ou desserviço, mandamos que morra por isso. E se as ditas cartas, nos sobreditos casos, abrir e não descobrir os segredos delas, se for escudeiro ou pessoa de igual ou maior condição, perca os bens que tiver para a coroa do reino e seja degredado para a África para sempre. E se tal não for, além do dito degredo, seja publicamente açoitado. E se somente abrir outras nossas cartas cerradas que foram assinadas por nós, em que mandamos dizer algumas coisas que a nós apraz, ou que pertençam a nosso serviço, que não são tais, como as que assim não declaramos, ou abre cartas que para nós vierem, de qualquer pessoa que sejam do que lhes aprouver ou pertencer a nosso serviço, se for escudeiro ou de semelhante ou maior condição, seja degradado 4 anos para a África e seja riscado de nossos livros se for nosso morador. E se for de dita qualidade, seja publicamente açoitado e degradado 2 anos na África. Naquele documento se cuidava também da descoberta e divulgação de segredos, afirmando-se no título 9, que toda pessoa do nosso conselho de qualquer estado ou condição que descobrir os segredos que nós com ela em conselho praticarmos e falarmos, em coisas que especialmente pertençam à guarda de nossa pessoa, estado da rainha ou príncipe, ou guarda e defesa de nossos reinos ou de coisas, de que a ele se possa seguir algum dano, ou a nós prejuízo ou desserviço, morra por isso, morte natural. E se o segredo for de outras coisas que pertençam a nosso serviço, que não são da qualidade acima dita, o que o descobrir será degradado para a África até nossa mercê, e ficará infame e privado de mais ser do nosso conselho, fecho aspas. Do início do século XVII até hoje, foram encontradas muitas nossas formas de tentar se manter segredo e muitas novas formas de tentar violar segredos. Mas o mundo hoje é outro. O buraco da fechadura continua a exercer fascínio. Às vezes é mesmo curiosidade malsã, às vezes é prazer, às vezes é necessidade. A história se passa em todos os recônditos da vida. Mas no mundo que vê portas escancaradas, abertas mesmas pelos seus donos, reclamar, pois, de que, se no palanque da praça se conclamou a se ouvir a voz de cada um de nós. E, ademais, com câmeras nas ruas, nas casas, nos quartos, há que se preocupar com a fechadura da mesma forma e a mesma privacidade e intimidade? O tempo é outro. Não há espaço para choro. Sorria, você está sendo filmado. Não se faz a história apenas após se ultrapassarem os umbrais da porta de casa. Entre 4 paredes, fundam-se impérios estatais ou particulares, legítimos ou não. Neste tempo, a ideia de espaço mudou. A conversa entre amigos na praça pública pode ser particular. O estupro no quarto é assunto público. A exposição de cada um de nós é enorme. A ideia de que cada um pode ser famoso, pelo menos durante 15 minutos, já não tem lugar nem sabor sequer de curiosidade. Não há como se reter informações, não há como, sempre, a não ser que não se produzam informações. A Constituição do Brasil declara como fundamental a liberdade de pensamento e de sua expressão, a liberdade intelectual, artística, científica, cultural, de pesquisa acadêmica.
mas também garante a inviolabilidade da intimidade, o que é da essência resguardada de cada um, da privacidade, o que não pretende ele viver senão no espaço mais recolhido daqueles com quem se escolhe, da honra, que se projeta a partir da formação moral e dos valores que determinam as suas ações e fazem a pessoa reconhecida para o que ele precisa de liberdade, e da imagem, que também se constrói a partir da livre escolha do que se quer ser. Violação, se houver, desses direitos, o que pode acontecer pelas características humanas, haverá de acarretar necessariamente a responsabilidade do autor da violação, mas na forma constitucionalmente traçada, a saber, pela indenização reparadora. O que não admite a Constituição do Brasil é que, sob o argumento de ter direito a manter trancada a sua porta, abolisse o direito à liberdade do outro de se expressar, de pensar, de criar obras literárias, especialmente, no caso, obras biográficas, que dizem respeito não apenas ao biografado, mas que diz respeito a toda a coletividade pela sua natureza de referenciabilidade que precisa ser aproveitado. No caso do escrito, não é proibindo, recolhendo obra, impedindo a sua circulação, enfim, calando-se não apenas a palavra do outro, mas amordaçando-se a história, que se consegue cumprir a Constituição. A história humana face de histórias dos humanos, que somos todos nós. O direito admite técnicas de ponderação dos valores que demonstram que os dispositivos constitucionais conjugam-se em perfeita harmonia, porque a liberdade de expressão, de pensamento, a liberdade de criação, a liberdade de informar, de ser informado, de se informar, a liberdade de produzir obras de toda natureza, e em especial obras biográficas, está em harmonia com a inviolabilidade da intimidade, da privacidade, da honra e da imagem, que, se vier de alguma forma a ser violada, haverá de acarretar a responsabilidade nos termos ali previstos, vale dizer, pela reparação por indenização. A produção de obras biográficas, literárias ou audiovisuais independe da autorização prévia, porque somente poderão ser tidos como legítimos, válidos e subsistentes os preceitos no sistema jurídico se afastar da exigência para o tema específico, qual seja, para a elaboração, divulgação de obras biográficas. Há o risco de abusos, não apenas no dizer e no escrever. Vida é experiência de riscos. Riscos há sempre e em tudo e para tudo. Mas a vida pede de cada um de nós coragem perante os riscos e solução para o que vier a se concretizar. O direito dita formas de fazer com que sejam reparados os abusos, a saber, por indenização a ser fixada, segundo o que se tenha demonstrado como dano. O mais é censura, e censura é forma de cala-boca. Pior, cala a Constituição, amordaça a liberdade, para se viver o faz de conta de se deixar de ver o que ocorreu. Abusos, repito, podem ocorrer e ocorrem, mas acontecem em relação a qualquer direito. No caso, a interpretação dos dispositivos civis quanto a biografias que cumprem função social de relevo para o conhecimento da história e o seu encaminhamento. O que não me parece constitucionalmente admissível é o esquartejamento das liberdades de todos pela censura de um. O querer de um ser humano, importando a sua dignidade, há de ser protegida pelo direito. Mas o direito não existe para Robinson Crusoe. É quando chega o escravo sexta-feira que a comunicação se estabelece e que a ciranda humana começa. Cala-boca já morreu. É a Constituição do Brasil que garante. Por isso, considerando que a Constituição do Brasil assegura como direito fundamental a liberdade de pensamento e de sua expressão, a liberdade de atividade intelectual, artística, literária, científica, cultural. B, que a Constituição da República garante o direito de acesso à informação, no qual se compreende o direito de informar, de se informar e de ser informado, a liberdade de pesquisa acadêmica para o que a biografia compõe fonte inarredável e fecunda.
C, que a Constituição brasileira proíbe censura de qualquer natureza, não se podendo concebê-la de forma subliminar pelo Estado ou por particular sobre o direito de outrem. D, que a Constituição vigente garante a inviolabilidade da intimidade, da privacidade, da honra e da imagem da pessoa, estabelecendo em seu texto a consequência de descumprimento desta norma, pela definição da reparação de sua violação, por indenização a ser definida. E, que norma infraconstitucional não pode amesquinhar ou restringir direitos fundamentais constitucionais, ainda que sob o pretexto de estabelecer formas de proteção, impondo condições ao exercício das liberdades de forma diversa daquela constitucionalmente fixado, o que impõe se busca a interpretação que compatibilize a regra civil com a sua norma fundante, sob pena de não poder subsistir no sistema jurídico. Voto, senhor presidente, no sentido de julgar procedente a presente ação direta de inconstitucionalidade, para, dando interpretação conforme a Constituição aos artigos 20 e 21 do Código Civil, sem redução de texto, a, em consonância com os direitos fundamentais à liberdade de pensamento e de sua expressão, de criação artística, produção científica, liberdade de informar e de ser informado, liberdade de pesquisa científica, proibição de censura, declarar inexigível consentimento de pessoa biografada relativamente a obras biográficas, literárias ou audiovisuais, fixada genericamente na regra civil, sendo por igual desnecessária a autorização de pessoas retratadas como coadjuvantes ou de seus familiares, em caso de pessoas falecidas ou ausentes. B, reafirmar o direito à inviolabilidade da intimidade, da privacidade, da honra e da imagem da pessoa, nos termos do inciso 10 do artigo 5º da Constituição da República, que ali fixa que a transgressão haverá de se reparar mediante indenização, nunca por censura prévia ou a posteriori impeditiva do exercício das liberdades, menos ainda se introduzida por norma infraconstitucional, e é como voto, senhor presidente. Pois não. Agradeço, excelente.